E aí, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Bruno Costa e antes de vir aqui eu estava jogando xadrez com minha esposa e hoje ela acabou ganhando de mim. E depois que a gente terminou a partida de xadrez, veio a ideia de gravar esse vídeo. Eu sempre gostei assim de jogar xadrez. Eu nunca fui uma, uma pessoa que possa dizer profissional do esporte de xadrez, mas durante a faculdade eu gostava de jogar com o pessoal da Atlética. Durante o ensino médio também participei de alguns campeonatozinhos lá dentro da escola e sempre gostei de jogar. E depois que me casei, eu comecei também a ter esse hábito de jogar com minha esposa. Às vezes a gente joga. E algumas vezes ela consegue ganhar de mim, outras não. E hoje ela acabou ganhando de mim. Mas o que é que isso tudo tem a ver com o que eu quero falar para você? Eu ainda nem falei também o que é que eu quero falar para você hoje aqui nesse vídeo. É sobre o seguinte, que quando a gente monta um planejamento, ele não é algo estático. Como assim? Por exemplo, no jogo de xadrez. Quando a gente mexe uma peça, por exemplo, aqui um cavalo, o ato da gente mexer uma peça leva a outra pessoa a mexer uma outra peça. Sei lá, ele pode mexer um peão daqui para frente. E eu trouxe esse xadrez aqui para tentar fazer uma analogia com a questão de criar um planejamento. Como assim? Quando a gente cria um planejamento, vai detalhando as coisas no papel, muitas das vezes a gente pode cometer o erro de achar que aquele planejamento vai estar isento de ocorrências exteriores, podemos dizer assim. E por ter essa percepção errônea de que um planejamento vai estar isento de ocorrências exteriores, quando de fato uma coisa exterior acontece, a gente não sabe como lidar. Quando surgem os imprevistos, a gente acaba não sabendo lidar com eles, porque nós não criamos a, ou não tivemos a percepção de que o fato de estarmos planejando alguma coisa não quer dizer que o mundo está parado porque nós estamos planejando alguma coisa. E, novamente, utilizando aqui esse exemplo do xadrez, assim como inúmeros outros esportes que é uma competição entre um grupo ou uma pessoa competindo com a outra. Quando uma pessoa mexe alguma peça de xadrez, a outra vai e mexe também. E o ato da outra pessoa estar mexendo as suas peças vai, ou melhor, com que a gente busque visualizar qual aproximação que nós vamos fazer. Talvez possa estar parecendo um pouco confuso, mas eu vou trazer aqui um outro exemplo que creio vai melhorar o entendimento. Tem um livro chamado O Gestor Eficaz, que eu já até gravei um outro vídeo aqui nesse canal falando sobre ele, e no final desse você pode até assim, conferir esse vídeo. Eu vou deixar aqui na tela um card que você pode clicar para assistir esse outro vídeo. E dentro desse livro, o autor, o Peter Drucker, vai dar um exemplo do Napoleão Bonaparte, que ele vai falar o seguinte, que o Napoleão, ele
era um dos maiores, podemos dizer assim, um dos maiores estrategistas no sentido de plano de guerra. Toda vez antes de uma batalha, quando ele tinha alguma batalha para se fazer, ele criava um plano bem detalhado mesmo, cheio de detalhes do que isso poderia fazer, do que o adversário poderia criar, e tudo isso era bem detalhado. Só que acontecia de que a vida ela é dinâmica. O fato de Napoleão Bonaparte estar criando um plano estratégico não quer dizer que o inimigo dele também não estava criando um plano estratégico. E Peter Drucker vai falar o seguinte, que mesmo Napoleão estando criando o seu planejamento, muitas das vezes aquilo que ele planejou não ocorria como de fato ele tinha planejado, mas nem por isso ele parava de criar os seus planejamentos. Por quê? Porque ele tinha a percepção de que um planejamento ele não é algo rígido, não é algo estático, mas ele mas tem a dinamicidade da vida acontecendo que interfere no planejamento. Mas ele não deixava de criar planejamentos, por quê? Porque ele não queria ser pego pelo acaso, podemos dizer assim. E quando a gente está jogando uma partida de xadrez ou competindo em algum esporte, isso fica bastante claro. Como assim? Quando a gente vai para uma partida de xadrez, a gente cria uma estratégia básica para se iniciar a partida. A estratégia que a gente monta é de mexer algumas peças para tentar dar um checkmate no rei do adversário. E tem um amigo meu que ele gosta muito de utilizar o checkmate do pastor. E para quem é iniciante no xadrez, muitas vezes pode cair, né, nessa jogada. Mas, dito isso, a questão é o seguinte: quando a gente vai iniciar uma partida, a gente cria um planejamento mas com uma estratégia básica de como mexer as peças, quais peças a gente tem que ir movimentando para tentar chegar no objetivo, que é dar o checkmate no rei do adversário. E essa estratégia básica é o que nós meio que inerentemente fazemos sem perceber. É o que que o autor do livro do método GTD, Arte de Fazer Acontecer, ele chama de um planejamento natural. Nós temos um planejamento já natural dentro de nós. Às vezes a gente não percebe, mas a gente, sempre para fazer alguma coisa, a gente cria um passo a passo dentro da nossa mente de como fazer aquilo. E por a gente já ter esse planejamento natural inerente na gente, intrínseco a nós devemos encontrar uma maneira de utilizá-lo ele sempre. E tem uma ideia que eu gosto muito que é a do mínimo necessário para você fazer algo. E isso se aplica muito bem dentro do planejamento. Um planejamento para que ele se transforme em ações concretas para ir se desenvolvendo ao
longo do período, ele não precisa ser um planejamento robusto, mas isso não quer dizer que ele deva ser um planejamento ruim. Não, não tem nada a ver com isso. É o seguinte, a gente deve ter em mente o, o, o que é o mínimo necessário para a gente iniciar algo. Por exemplo, aqui né, nessa partida de xadrez, o mínimo necessário que tenho é saber como movimentar as peças e quais as regras do jogo. E a partir disso, eu posso ir montando a minha estratégia à medida que o meu adversário vai jogando, eu posso ir reformulando por onde eu quero ir para chegar no meu objetivo. E um planejamento é basicamente isso. Ele, basicamente isso, mas segue esse mesmo princípio de que à medida que a gente vai executando, situações vão ocorrendo que a gente vai precisar fazer alguns ajustes. Então, para que a gente saia do estado de inércia, é a gente ter a percepção, o entendimento do que é o mínimo necessário para que de fato possa colocar o nosso planejamento em ação, ou fazer as ações de um planejamento. Só recapitulando aqui para que a, a mensagem desse vídeo possa ficar mais clara. Primeiro é o seguinte, que um planeta ele não é algo estático, uma dinamicidade, que essa dinamicidade ela ocorre em virtude da vida estar acontecendo, assim como no xadrez, eu não jogo sozinho, a pessoa está andando comigo e à medida que essa outra pessoa vai reage mexendo a peça. Isso me leva a fazer ajustes que são necessários para que eu consiga alcançar o meu objetivo. Dentro do xadrez é conseguir dar o checkmate no rei adversário. Então, para que eu não fique estado de inércia estático, é sempre bom eu ter o entendimento que é o outro ponto, de que preciso só definir o que é o mínimo necessário para que eu de fato coloque a minha estratégia em ação. E dentro do xadrez existem algumas coisas que são mínimas necessárias para se fazer. Assim como um projeto, por exemplo, de executar um projeto de uma rede, e inúmeros projetos. Existe a questão mínimo necessário se fazer isso. Então, a percepção que eu que você tiver, que você tivesse é o seguinte, que você deve em qual é o seu necessário para, de fato, começar a executar o seu momento e a sair do estado de inércia. Eu espero que esse vídeo possa ser útil para você. Se foi útil para você, deixe aí nos comentários que eu possa ter esse entendimento. E antes de encerrar esse vídeo, não esqueça de a esse outro que eu creio irá ajudar mais a o seu planejamento. Um grande abraço e ao próximo vídeo.